Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um tópico de estudos, iniciando agora, que é o estudo das progressões. E vamos falar aqui das sequências. Bom, as sequências, elas estão relacionadas com o uso cotidiano. Então, assim, nós podemos encontrar sequências e sucessões definidas a partir do nosso dia a dia. Exemplo, a sequência dos números pares. Então, se a gente pega aqui, só como exemplo, os números pares formam uma sequência. Percebam, se a gente colocar essa sequência aqui, seria o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim sucessivamente. A sequência dos dias da semana também seria uma sequência onde a gente poderia estar exemplificando. Então, outro exemplo seria os nossos dias da semana. Aí a gente iria colocar aqui domingo, segunda, terça, até chegarmos ao sábado. Então, quando falamos em sequência, nós podemos identificar que existem sequências finitas. No caso aí, como os dias da semana, a gente vai ter uma sequência finita e uma sequência infinita, que poderia ser, por exemplo, a nossa sequência dos números pares. Então, existem sequências que a gente pode classificar como sequências finitas e sequências infinitas. E a partir daí, a gente começa a definir uma sequência. A sequência, então, ela é definida a partir da sucessão dos termos. Então, a sequência é definida a partir da sucessão dos termos. Então vem um termo, depois o outro, e aí se define uma sequência. Esses termos vão ser representados por A1, A2, A3, A4, até chegarmos ao AN. Caso a sequência seja infinita, esse AN nunca será definido, porque sempre teremos um número ou um elemento próximo que irá ser o último, quando a gente for pensando em valores para poder fazer a sucessão. Então, essa sucessão pode ter em vários momentos seus termos a partir de regras ou até mesmo leis matemáticas. Então, se nós temos uma sequência definida, ela pode inclusive ter o que a gente chama de leis de formação. O que são as leis de formação? São as leis que vão dizer para a gente qual será o próximo valor a ser colocado a partir do anterior. Então, vamos colocar aqui, ó, que a sequência ela pode apresentar uma lei de formação. Por exemplo, quando a gente fala dos dias da semana, a gente não tem uma lei de formação para estabelecer quem são os dias da semana. Mas quando a gente fala dos números pares, a gente coloca o 0 como inicial, depois coloca o 2, e aí daí para frente sempre saltando um número e indo para o próximo natural. Então, nesse caso, a lei de formação seria sempre utilizando o 2n mais 2, começando com n igual a 0. Então, essa seria a lei de formação para quando a gente define a sequência dos números pares. Sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci ela é estabelecida a partir dessa definição. Então, vamos fazer aqui f de n em n. Ela vai ser definida por f de 1 sendo 0, o f de 2 sendo 1, e a partir do terceiro termo, a gente vai ter o f de n igual a f de n menos 2 mais o f de n menos 1. Professor, o que é isso? O que você está querendo me dizer a partir dessa definição? Estou querendo te mostrar que a partir de n igual a 3,
n igual a 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Porque por primeiro e para o segundo, não tem como a gente fazer a soma dos anteriores. Mas a partir do terceiro termo, a sequência ela estabelece que eu tenho que pegar os dois termos anteriores e fazer a soma. Quando eu faço a soma dos dois termos anteriores, eu tenho o próximo termo. Então, olha o exemplo. F de n em n fica definido como: o primeiro, ele já falou, é 0. O segundo, ele também já afirmou, é 1. A partir do terceiro, eu vou fazer a soma do primeiro com o segundo, 0 mais 1 vai dar 1. O quarto seria 1 mais 1, 2. O quinto seria 1 mais 2, 3. Depois, o sexto termo seria 2 mais 3, seria 5. E assim sucessivamente. Então, a sequência teria o próximo como 8, depois 13, depois 21, depois 34, e essa sequência vai crescendo. 55, 89, já estamos agora em 144, e vamos dar continuidade. Lembrando que essa sequência é uma sequência infinita. Então, a sequência de Fibonacci ela está relacionada com a soma dos dois termos anteriores para formar o próximo termo que você está complementando na sua sequência. Lembrando que o primeiro e o segundo termos, eles já são definidos como 0 sendo o primeiro e 1 o segundo. A partir do terceiro é que a gente começa a fazer essa soma para poder definir. E aí agora a gente estabelece as duas progressões que talvez sejam as mais importantes aí do nosso estudo dentro das séries e sequências, que seriam as progressões aritmética e geométrica. Bom, primeiro vamos falar da progressão aritmética. No caso da progressão aritmética, cada termo é igual à soma dos termos anteriores com uma constante que a gente vai denominar de razão da progressão aritmética, ou razão da PA. Então, um exemplo aqui rápido para a gente seria assim: se a gente coloca uma progressão aritmética da seguinte maneira: 0, 5, 10, 15, 20, 25, ou seja, os múltiplos de 5. Se a gente for observar aqui, nós temos que o primeiro termo dessa sequência, que a gente vai chamar de A1, ele vai ser o 0. E nós temos aqui que a razão será sempre dada como o A2 menos o A1. Ou, se você preferir, a razão também pode ser dada por A3 menos A2. De modo geral, essa razão ela vai ser estabelecida como AN menos AN menos 1, ou seja, o termo da frente menos o termo de trás. Fazendo o A2 menos o A1 aqui, só para a gente poder exemplificar, a gente vai encontrar aqui o A2 é 5, o A1 é 0 e 5 menos 0 vai dar 5. Então, eu tenho a razão da PA definida como 5 e o primeiro termo como 0. Com essas duas informações, a gente consegue formar a progressão aritmética e também descobrir alguns outros aspectos dela que mais tarde a gente vai ter com mais calma e vai entender com mais calma cada um deles nas próximas aulas. E também nós temos uma progressão que é conhecida como progressão geométrica, onde cada termo é igual ao produto dos termos anteriores por uma constante que a gente vai denominar de razão de uma PG. Ou seja, nós vamos ter a mesma característica de uma PA, só que agora ao invés de ser adicionando termos, a gente vai multiplicar os termos por uma constante. Então, aqui agora, vamos colocar aqui uma PG como exemplo. Aqui nós podemos colocar 2, depois 4, 8, 16, 32, 64 e assim sucessivamente. Nesse caso, o nosso A1, que é o primeiro termo, é o 2, e a nossa razão é denominada Q, que seria, na verdade, o quociente entre o meu A2 pelo meu A1, ou o meu A3 pelo meu A2, ou, em termos gerais, esse Q poderia ser calculado como AN sobre AN menos 1. Então, para nós aqui, no nosso cálculo, ficaríamos com Q igual a 4 sobre 2. Isso seria 2. Então, para esse caso específico, nós teríamos que a nossa progressão geométrica seria
o meu A1 igual a 2 e a minha razão igual a 2 também. A partir daí eu consigo montar a minha progressão geométrica definida. Pessoal, essa é uma aula introdutória. Nós aqui do Prova Rápido esperamos que vocês aproveitem bastante esse tópico, estudem bem e até a próxima. Obrigado.